Esse vínculo é legal em qualquer bichinho de estimação, né? Mas a gente vai mudar de assunto para falar de um assunto bem sério, né, Patrícia? Você vai ver agora uma cena surpreendente e assustadora. É o flagrante de uma bebê de apenas 3 meses que caiu da incubadora de uma UTI. É uma cena de arrepiar. As imagens foram registradas pela câmera da maternidade. Veja como a menina conseguiu sobreviver e o que pode ter provocado essa queda. Essas imagens exclusivas mostram uma situação angustiante registrada na UTI infantil de uma das maiores maternidades de Belém, no Pará. Nesta incubadora, uma bebê de apenas 3 meses começa a se agitar. Ninguém que está por perto percebe. A menina se vira, a porta da incubadora abre e a criança cai de cabeça no chão. A cena é forte, por isso decidimos não exibir completamente. O que aconteceu com a bebê e como ela está hoje, você vai ver daqui a pouco. Eu abro a porta e pergunto, doutora, o que aconteceu com a minha filha? Pelo amor de Deus, eu só quero uma explicação do que aconteceu com a minha filha. Ela diz pra mim, mãe, essas coisas acontecem. É uma fatalidade que acontece. A queda da incubadora foi no dia 7 de maio. A bebê estava internada há mais de 2 meses porque sofria de crises de refluxo. A mãe conta que sempre tinha alguém da família com a menina. O tempo todo era eu ou minha mãe ou uma técnica particular nossa, porque eu já não me sentia segura em deixá-la só. Porque num desses momentos que eu vim em casa tomar banho e voltei, quando eu cheguei a criança estava dentro da incubadora engasgada. No dia em que tudo aconteceu, Jéssica e o marido estavam no hospital ao lado da filha. Eles saíram apenas para almoçar num restaurante perto do hospital. Ficaram lá menos de 1 hora. Foi nesse intervalo de tempo que a bebê caiu. As imagens das câmeras de segurança conseguidas pela família através de uma ordem judicial mostram claramente o que aconteceu. A menina aparece dentro da incubadora. Fica agitada, começa a se mexer. Esbarra na porta do equipamento que se abre. Essa funcionária responsável pela UTI percebe, corre, mas não consegue chegar a tempo. A bebê escorrega, bate de bruços na base da incubadora e cai de uma altura de aproximadamente 1,5 m. A mulher pega a menina e a entrega para uma colega. Outras funcionárias chegam, examinam a porta da incubadora que havia aberto. A bebê está sem reação, mas não é atendida por nenhum médico. A gente percebe que ela estava desmaiada ali. Ninguém focou a vista para a criança. 1 minuto e 11 segundos após a queda, essa funcionária chega e coloca algo que parece um pano na cabeça da criança. Várias pessoas cercaram a menina, todas visivelmente preocupadas. Até o momento, o único procedimento registrado pela câmera é o de alguém trazer um copo de água para molhar mais um pouco o pano que é passado na cabeça da bebê. 3 minutos após a queda, e a criança permanece no colo da mulher. As funcionárias se limitam a tocar na cabeça da bebê, que parece estar machucada. Ela poderia ter pego a criança, ter protegido, ter ido levar para um bloco cirúrgico, ter feito alguma coisa que ela não fez, nada. Nem ligar pra gente, ela ligou para comunicar que a criança tinha caído. Ali é um ser humano, não é uma mercadoria que tá pronto, caiu, pegou, vou colocar de novo na incubadora e não vou falar nada. 4 minutos após a queda, esta funcionária começa a examinar a criança, mas não encaminha a bebê para exames. Nesta cena, 5 minutos após o tombo, a menina parece acordada. A funcionária continua massageando a cabeça dela. 10 minutos depois da queda, a mãe da bebê retorna do almoço e logo percebe que há algo errado. Uma confusão lá, não queriam deixar eu entrar logo na UTI. Nisso que eu entro, a criança tá totalmente desnorteada. Muito molezinha, e molhada. Eu perguntei para a técnica, o que aconteceu? Por que ela tá molhada? A técnica virou para mim e disse, mãe, eu dei banho nela, agora tô fazendo ela dormir. Ela tá molezinha porque eu tô fazendo ela dormir.
e colocou ela numa posição que não dava para eu ver a cabecinha dela. Jéssica conta que percebeu que a filha tinha um hematoma na cabeça e ficou apavorada. Nisso que a criança joga o pescoço, porque ela estava muito molezinha, eu vi a cabeça daquele jeito. E eu fiquei transtornada, eu desesperada, eu comecei a chorar. Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu com a minha filha? E eu tive como resposta da técnica, não, eu juro pela vida dos meus filhos como não aconteceu nada. Eu coloquei ela dentro da incubadora e ela se encostou na portinha da incubadora e machucou a cabeça. Jéssica foi até a responsável pela UTI, a mesma que aparece nas imagens pegando a bebê do chão. Segundo a mãe, a mulher disse que não tinha visto nada. O desespero da Jéssica aumentou quando uma outra mãe, que também estava na UTI, contou o que de fato havia acontecido. Alguém me puxou e disse, mãe, a sua filha caiu de cabeça no chão. Ligue para o seu marido que ela acabou de cair de cabeça no chão. O que eu senti foi um desespero que eu não sei explicar. Um desespero e depois foi mágoa, raiva das médicas. Porque elas estão ali para salvar vidas e não para fazer o que elas fizeram. A bebê teve fraturas na clavícula e no crânio. Houve um traumatismo craniano de longa extensão, de natureza grave, mas que não surgiu nenhum coágulo inicialmente, que dê para fazer algum tipo de cirurgia, alguma coisa. A queda da bebê aconteceu em maio, mas a história só veio à tona agora, porque a família decidiu divulgar as imagens das câmeras de segurança. Roberta já está em casa, completou 8 meses e passa bem. Uma menina sorridente e esperta. Depois da queda, a bebê precisa de um acompanhamento médico constante. Faz um exame atrás do outro. Já foram várias radiografias, tomografias e ressonâncias. Até agora nada foi detectado. Este neurologista especializado em crianças diz que só o futuro vai dizer se Roberta terá sequelas ou não. Pode não ter sequelas neurológicas nenhuma, mas como existiu uma fratura, teve um trauma importante, pode acontecer. Somente a evolução do caso é que vai permitir a gente falar se houve ou não sequelas neurológicas para esse paciente. O neuropediatra ficou chocado com o que aconteceu na maternidade. Segundo ele, houve omissão. O especialista diz o que deveria ter sido feito na hora. Esse médico pediatra prontamente vai examinar o paciente, vai verificar a gravidade desse trauma e provavelmente vai encaminhar rapidamente esse paciente para, no mínimo, fazer radiografias, raio-x de crânio. Dependendo da gravidade do trauma e da situação, às vezes ele manda diretamente para fazer uma tomografia computadorizada de crânio. A maternidade onde aconteceu o acidente é particular e uma das mais procuradas aqui de Belém. Nós tentamos conversar com alguém para explicar o que aconteceu, saber sobre a queda do bebê, mas ninguém quis receber a nossa equipe. Em nota, o hospital disse que não prestará qualquer informação e não discutirá qualquer incidente, e deixou claro que a instituição agiu como habitualmente, oferecendo assistência médica e psicológica até a alta do paciente. Mas afinal, o que aconteceu para ter provocado o acidente? Este é o momento em que a funcionária da UTI coloca a bebê na incubadora. Os pais da menina acham que o equipamento não foi fechado corretamente. Tem 2 travas, só uma trava foi malmente fechada, não fechou-se direito, não travou efetivamente, já ficou inclinada. Com uma batidinha da criança ali, a porta abriu. Nossa equipe foi até uma fábrica de incubadora para saber como esse tipo de equipamento funciona. O sistema de travamento da cúpula da incubadora, ele é duplo e manual. Basta girar os 2 lados para que você abra e, ao fechar, você deve travar novamente. Mesmo que um dos lados fique destravado, a porta não abre. Não abre. E se os 2 estiverem destravados, você
consegue identificar essa situação. Elas estando travadas, a porta não abre. Para os neurologistas, foi um verdadeiro milagre Roberta ter sobrevivido à queda de 1,5 metro de altura. Este especialista explica o que pode ter evitado a morte da bebê. Existe uma vantagem muito grande, porque o crânio da criança ele é molinho ainda. Então, ele aguenta o impacto de uma maneira muito melhor. Então, você tem um impacto, aquele impacto ele é menorizado, diminuído por essa elasticidade do crânio da criança. Os pais da Roberta recorreram à justiça. Segundo o advogado da família, houve negligência e omissão de socorro. O que se quer nesse momento, se for o caso, haja a responsabilização criminal das pessoas que concorreram para que isso acontecesse, porque o que temos até então é uma criança com poucos meses de vida, que estava sob a tutela de um hospital, sob a tutela de uma maternidade, que caiu de uma altura de aproximadamente 1,5 metro de uma incubadora. Isso é um fato grave. Como disse, as imagens causam repulsa e isso precisa ser apurado. A polícia abriu um inquérito para apurar a responsabilidade do hospital e dos funcionários e já ouviu os envolvidos na ocorrência. Vimos médicos, enfermeiros, as pessoas de apoio que estavam lá no local e certamente ao final a gente vai poder definir a responsabilidade criminal de cada um que de alguma forma contribuiu para que esse evento ocorresse. Roberta é uma menina cheia de vontade de viver e que tem muito o que comemorar. Sem dúvida nenhuma, tem 2 aniversários. O dia do nascimento e o dia do renascimento. Não é verdade? Quando ela renasceu, o dia do milagre. Ela é uma sobrevivente, de fato, uma vitoriosa, abençoada e protegida por Deus.